Eu nunca imaginei que o amor pudesse se transformar em ódio tão puro, tão afiado como uma navalha enferrujada cravada na carne. Naquela noite chuvosa de outono em Lisboa, com o Tejo rugindo lá embaixo como se soubesse o que viria, minha ex-mulher, Ana, pegou um tijolo do canteiro de obras abandonado e o arremessou contra a janela do meu apartamento, não por ciúmes bobos, mas porque descobrira que minha irmã estava grávida de um homem que ela jurava ser dela. E o pior? Eu ri. Ri alto, como se o mundo inteiro desabasse em cacos de vidro, porque naquele momento, eu soube que a vingança só começava. O barulho ecoou pelo bairro da Alfama como um tiro de canhão, acordando os vizinhos que xingavam em português arcaico misturado com gaivotas histéricas. Ana gritava do outro lado da rua, os cabelos encharcados colados ao rosto como algas mortas, os olhos inchados de lágrimas que pareciam ácido corroendo sua pele. Você acha que pode me roubar tudo, Miguel? Minha família, meu futuro, e agora é isso. Essa vadia da sua irmã carregando o filho do meu irmão. Eu me aproximei da janela quebrada, o vento frio chicoteando os cacos como lâminas, e sussurrei para mim mesmo, bem-vinda ao inferno que você construiu, Ana. Agora é a minha vez de te arrastar para cá. Meu nome é Miguel Santos, e eu nasci nas ruas empedradas de Lisboa, onde o cheiro de bacalhau assado se mistura com o sal do Tejo e o suor dos pescadores que voltam ao amanhecer. Cresci em uma família de operários, pai mecânico nas docas de Alcântara, mãe costureira que remendava sonhos rasgados para as turistas ricas no Chiado. Éramos pobres, mas honestos, ou pelo menos era o que eu pensava até Ana entrar na minha vida como uma tempestade de verão, quente e destruidora. Conheci-a aos 22 anos, em uma tasca escondida no Barro Alto, onde o fado chorava das guitarras como almas penadas. Ela era garçonete, com olhos verdes que pareciam um mar de Cascais em dia de calmaria, e um riso que fazia os copos tilintarem nas prateleiras. Casamos rápido, como se o mundo fosse acabar no dia seguinte. Lisboa nos abençoou com noites de vinho tinto e danças até o sol raiar, mas o dinheiro era escasso. Eu trabalhava como guia turístico, levando gringos por Sintra e os palácios de contos de fadas, enquanto Ana sonhava em abrir uma boutique de roupas vintage na Baixa. Vamos ser felizes, Miguel, ela dizia, traçando círculos no meu peito com o dedo, como aqueles casais nos filmes que fogem para o Algarve e nunca mais voltam. Mas a felicidade é uma ilusão frágil, como os azulejos que se racham com o primeiro tremor de terra. Tudo começou a desmoronar quando o irmão de Ana, o João, apareceu. Ele era o oposto dela, alto, moreno, com um sotaque do interior que cheirava a eucaliptos queimados e promessas vazias. Veio de Coimbra para ajudar na família, mas na verdade era para fugir de dívidas de jogo e uma ex-namorada grávida que ele negava ser dele. João se instalou no nosso apartamento minúsculo em Moraria, dormindo no sofá que rangia como ossos velhos. No início, era tolerável, ele cozinhava feijoada aos domingos, contava piadas que faziam Ana rir até doer a barriga. Mas eu via os olhares, os dele para ela, demorados demais nas curvas que o tempo ainda não havia suavizado, os dela para ele, cheios de uma saudade que eu nunca entenderia. Minha irmã, Sofia, era o contraponto perfeito. 2 anos mais nova que eu, ela trabalhava como enfermeira no Hospital de Santa Maria, com mãos que curavam feridas e um coração que sangrava por todos. Sofia era o sol da família, sempre com um pastel de nata na mão e um abraço que dissipava nuvens. Quando João a conheceu, em uma reunião familiar no Natal, com o cheiro de rabanadas enchendo o ar, foi como se faíscas voassem. Ele a olhava como se ela fosse a única estrela no céu nublado de Lisboa. Ela é linda, Miguel, ele me confidenciou uma noite, depois de muito vinho do Porto. Como a Ana era antes. Antes de tudo isso. Antes de mim, quis dizer. Mas Sofia, ingênua como era, caiu na rede dele. Namoraram em segredo por meses, passeios pelo Parque Eduardo VII, beijos roubados nas escadarias do Castelo de São Jorge. Eu soube da gravidez antes de qualquer um. Sofia me ligou chorando, de uma cabine telefônica perto do hospital, porque o celular dela havia morrido e ela não aguentava mais guardar sozinha. Miguel, estou grávida. Do João. Ele disse que ama a Ana ainda, mas que isso é um erro que não pode consertar. Meu estômago revirou como o Tejo em maré alta. João, o irmão da minha esposa, traindo Ana com a minha irmã. E agora, um filho no meio. Eu a abracei pelo telefone, prometendo segredo, mas dentro de mim, uma semente de raiva brotava, lenta e venenosa. Ana descobriu por acidente. Eu havia deixado um ultrassom na mesa da cozinha, esquecido no corre-corre do dia.
Ela o encontrou enquanto lavava a louça, o papel úmido de lágrimas de Sofia que o secara mal. O grito dela foi como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia, agudo, inescapável. Isso é da Sofia. Do meu irmão. Como, Miguel? Como vocês podiam me esconder isso? Ela arremessou o prato contra a parede, cacos brancos voando como neve suja. Eu tentei explicar, gaguejando desculpas que soavam vazias até para mim. Foi um erro, Ana. Eles não queriam machucar ninguém. Mas ela não ouvia. Seus olhos, aqueles olhos verdes que eu amava, agora eram poças de veneno. Naquela noite, ela saiu batendo a porta, jurando que voltaria para destruir tudo. Eu fiquei sozinho, o apartamento ecoando com o silêncio que precede a tempestade. Liguei para Sofia, que soluçava do outro lado da linha. Desculpa, irmão. Eu pensei que ele me amava de verdade. E João? Ele sumiu, como um rato para as sombras das ruas estreitas de Lisboa. Eu o procurei por dias, nos bares de Cais do Sodré, nas casas de apostas escondidas no Rossio, mas ele era um fantasma, deixando apenas dívidas e corações partidos para trás. O divórcio veio rápido, como um corte de navalha. Ana me acusou de conivência, de traição familiar, gritando nos corredores do tribunal em Belém que eu era o culpado por tudo. Os juízes, com suas togas pretas como corvos, balançavam a cabeça, mas Lisboa é uma cidade de segredos, e o escândalo se espalhou como fumaça de cigarro nos cafés. Amigos se afastaram, sussurrando pelas costas, o Miguel, coitado, mas ele sabia. Sofia se isolou, a barriga crescendo como uma acusação viva, trabalhando turnos duplos para pagar as contas. E eu? Eu me afundei no trabalho, guiando turistas por conventos onde monges rezavam por pecados alheios, fingindo que minha vida não era um castelo de cartas desabando. Mas o ódio é um vinho que melhora com o tempo. Eu comecei a planejar, não com raiva cega, mas com a precisão de um relojoeiro suíço. Ana achava que tinha-me destruído. Ela quebrara a janela daquela noite fatídica, mas eu quebraria algo muito mais profundo, sua alma. Comecei devagar, coletando fragmentos, fotos antigas de João com outras mulheres, extratos bancários das dívidas dele que eu resgatei de um amigo na polícia. Lisboa tem ouvidos em todos os cantos, e eu os usei. Liguei para a ex-grávida de João em Coimbra, uma mulher chamada Rita que chorava no telefone como se o mundo acabasse. Ele me abandonou com o menino, Miguel. Diga à Ana que ele é um monstro. Eu gravei tudo, cada soluço, cada maldição. A primeira etapa da vingança foi sutil. Enviei o áudio para Ana anonimamente, de um número descartável comprado em uma lojinha de Alfama. Ela me ligou furiosa, a voz trêmula: foi você. Esse covarde do meu irmão, deixando outra mulher sozinha. Eu neguei, com um tom de falsa surpresa: Ana, eu não faria isso. Mas você merece saber a verdade sobre ele. Ela desligou, mas eu ouvi o choro abafado, como ondas quebrando em pedra da lua. Sofia, por sua vez, deu à luz em uma manhã de primavera, um menino chamado Tomás, com olhos que pareciam o Tejo ao pôr do sol. Eu o segurei primeiro, sentindo o peso de uma nova vida, e jurei que ninguém mais o machucaria. Enquanto isso, Ana afundava. Perdeu o emprego na boutique, o dono, um velho libidinoso do Chiado, demitiu-a por distrações emocionais. Ela bebia mais, vinho barato de Alentejo que a deixava com olheiras como buracos negros. Eu a via de longe, nas ruas de Lisboa, cambaleando como uma alma perdida no encontro das leituras. Uma noite, ela apareceu na minha porta, o rosto inchado, o cheiro de gin misturado com perfume barato. Miguel, me perdoa. Eu errei, quebrando tudo. Mas João. Ele me ligou. Quer voltar. Eu a deixei entrar, oferecendo um copo de água em vez de vinho, e sorri por dentro. O anzol estava fisgado. Os meses seguintes foram um jogo de xadrez nas sombras de Lisboa, onde cada movimento era calculado para cortar um pouco mais fundo. Ana se agarrou a mim como uma âncora enferrujada, ligando à meia-noite com confissões que vazavam como pus de uma ferida infectada. Eu o odeio, Miguel. Meu próprio irmão, traindo a família por caprichos. E Sofia? Ela sempre foi a perfeita, não é? Com seu sorriso de santa e agora um filho legítimo. Eu ouvia, murmurando solidariedade, mas por dentro, minha mente tecia teias.
Contratei um detetive particular, um homem chamado Rui de barba grisalha e olhos de falcão, que rastreava João pelas tabernas do Douro. Ele está em Porto, senhor. Jogando alto, perdendo mais. Tem uma nova amante, uma dançarina de fado com tatuagens de âncoras. Eu enviei as fotos para Ana, mais uma vez anonimamente, João rindo com a mulher, o braço ao redor da cintura dela, uma garrafa de aguardente na mesa. Ela surtou de novo, dessa vez quebrando um vaso de cerâmica da minha mãe, herança de Évora. Porque ele faz isso comigo. Eu dei tudo por ele. Gritava, as veias no pescoço pulsando como cordas de viola desafinadas. Eu a abracei, sentindo o tremor do corpo dela contra o meu, e sussurrei, talvez seja hora de confrontá-lo, Ana. Vá até ele, faça-o pagar. Ela assentiu, os olhos vidrados, e partiu para o norte no trem alfa pendular, deixando um rastro de fúria. Enquanto isso, Sofia florescia. Tomás era uma bolinha de gordura com cachos pretos, rindo para os bondes amarelos que rangiam pela colina. Eu a ajudava com as noites insones, embalando o bebê enquanto contava histórias de Dom Sebastião perdido no deserto. Ele vai ser forte, Sofia. Como nós. Ela sorria, mas havia sombras em seus olhos, o medo de que João voltasse, ou pior, que não voltasse nunca. Eu o amo ainda, Miguel. É patético, não é? Eu balançava a cabeça, mas por dentro, a raiva fervia. João não merecia nem um olhar dela. Ana voltou de Porto 2 semanas depois, o rosto marcado por arranhões frescos e um olho roxo escondido por maquiagem borrada. Ele me bateu, Miguel. Quando eu o confrontei sobre as dívidas, sobre a dançarina. Disse que eu era louca, que a família sempre me odiou. Ela desabou no sofá, soluçando como uma criança perdida no mercado da Ribeira. Eu cuidei dela, aplicando gel no inchaço, cozinhando sopa de couve que cheirava à casa da avó em Setúbal. Mas era tudo parte do plano, fazê-la depender de mim, reconstruir a confiança para depois demolir. Você é forte, Ana. Mais do que ele jamais será. Vamos atrás dele juntos. Contratamos Rui novamente, agora para provas concretas. Ele trouxe dossiês, João falsificando cheques em nome da família, vendendo joias da mãe para pagar apostas no cassino de Espinho. Eu mostrei tudo a Ana, devagar, como se desvendasse um mapa do tesouro amaldiçoado. Olha aqui, o colar da tua avó, vendido por 200 euros. Ele te roubou, Ana. Roubou-nos a todos. Seus punhos se cerraram, as unhas cravando na palma até sangrar. Eu vou matá-lo. Juro pelo Tejo que vou. Eu sorri, fingindo horror. Não, amor. Vamos fazer pior. Vamos expor ele para o mundo. O escândalo explodiu como fogos de artifício na festa dos Santos Populares. Eu vazou as provas para um jornalista amigo no Diário de Notícias, anonimamente, claro. A manchete veio na manhã seguinte: irmão de empresária foge de dívidas e traições familiares em Lisboa. Ana leu no café da esquina, o jornal tremendo em suas mãos, o cheiro de pão quente misturado com baile. Você fez isso? Como soube? Perguntou, os olhos estreitos. Eu encolhi os ombros, um pássaro me contou. Mas era hora, não era? Ela assentiu, mas viu o brilho de suspeita, como o reflexo de uma lâmina. Sofia, alheia a tudo, batizou Tomás na sé de Lisboa, com o padre aspergindo água benta que cheirava a sal e redenção. Eu fui o padrinho, segurando o bebê enquanto o coro cantava salmos antigos. Ana apareceu na porta da igreja, vestida de preto como uma viúva, os lábios tremendo. Parabéns, cunhada. Pelo filho do meu traidor. Sofia empalideceu, mas eu intervim, puxando Ana para fora, para o claustro onde as sombras dançavam nos arcos góticos. Para com isso. É inocente. Ela cuspiu no chão, inocente. Como eu fui, antes de vocês me destruírem. A tensão crescia como era sufocante nas paredes do meu apartamento. Ana se mudara de volta, alegando precisar de espaço para pensar, mas era mais, ela me vigiava, fuçando gavetas em busca de provas da minha traição. Encontrou as gravações com Rita, a ex de João. Você mentiu para mim. Tudo isso foi armadilha. Gritou, arremessando o celular contra a parede. Eu encarei, calmo como o Tejo em dia de névoa. Não, Ana. Foi justiça.
Você quebrou minha janela, eu quebrei tua ilusão. Ela saiu correndo, mas voltou horas depois, com uma garrafa de vinho e pedidos de perdão. O ciclo vicioso, como as marés de Cascais. João reapareceu então, como um demoninho invocado. Ligou para Ana de um número bloqueado, voz rouca de cansaço. Mana, preciso de ajuda. Os credores estão atrás de mim. Volta para Lisboa, por favor. Ela hesitou, olhando para mim com olhos suplicantes. O que faço, Miguel? Eu sorri, venenoso, deixa ele apodrecer. Ou melhor, atrai ele para cá. Vamos acabar com isso de uma vez. Ela concordou, marcando um encontro no mirador da Senhora do Monte, onde o fado ecoava das ruas abaixo. Eu me preparei como um toureiro para a arena, chamei Rui, armei uma câmara escondida no banco de pedra. Quando João chegou, desgrenhado e fedendo a derrota, Ana o esperava com um abraço falso. Irmão, o que fizeste de nós? Ele murmurou desculpas, lágrimas escorrendo pela barba por fazer. Mas eu gravei tudo, as confissões, as promessas vazias, o beijo na testa que selava a traição. Mais munição. Sofia, sabendo do encontro, implorou, não faça isso, Miguel. Tomás precisa de um pai. Mas o pai dele era um verme, e vermes se esmagam. A vingança escalou quando enviei o vídeo para a dançarina de fado em Porto. Ela explodiu em fúria, confrontando João em público no cassino, gritando acusações que atraíram a polícia. Ele foi preso por fraude, algemado como um criminoso comum, arrastado pelas ruas chuvosas do norte. Ana viu no noticiário, o controle remoto caindo de suas mãos. Meu Deus, o que fizemos? Soluçou, caindo de joelhos no tapete poído. Eu a levantei, beijando sua testa. Justiça, Ana. Pura justiça. Mas em seus olhos, viu o abismo se abrindo, e eu, pronto para empurrá-la. Lisboa, com suas 7 colinas, sempre foi uma cidade de subidas e descidas, de alegrias efêmeras e quedas abruptas como as escadarias da glória. Após a prisão de João, Ana mudou. O fogo que outrora a consumia agora era cinza fria, e ela se movia pelo apartamento como um fantasma, cozinhando refeições que esfriavam entocadas na mesa. Eu o criei, Miguel. Mudei as fraldas dele, ensinei a rezar. E agora? Isso. Murmurava, olhando para o nada, as mãos tremendo ao segurar a xícara de café. Eu fingia compaixão, massageando seus ombros tensos, mas por dentro, saboreava o veneno, cada lágrima dela era um tijolo na parede da minha fortaleza. Sofia, por outro lado, encontrava forças em Tomás. O menino engatinhava agora, explorando os cantos do apartamento dela em Belém, perto dos jerónimos que vigiavam como sentinelas de pedra. Eu visitava semanalmente, levando brinquedos de lata comprados no Feira da Ladra e histórias de pescadores valentes. Ele tem o teu nariz, irmão, Sofia ria, bagunçando meus cabelos. Mas à noite, sozinha, ela confessava, às vezes, sonho com João. Não com ódio, mas com saudade. É loucura. Eu a abraçava, sentindo o cheiro de leite e lavanda. Não, mana. É humano. Mas ele não merece voltar. Ana começou a beber mais, garrafas de vinho verde escondidas atrás dos livros de Essa de Queiroz na estante. Uma noite, após uma garrafa inteira, ela me confrontou na cozinha, o luar filtrando pelas cortinas como prata líquida. Você planejou tudo, não foi? Desde o ultrassom, as gravações. Você me usou para destruir a minha própria família. Seus olhos, injetados, me perfuravam. Eu ri, baixo e cruel, e você? Quebrou minha janela com um tijolo, Ana. Gritou para os vizinhos que eu era um traidor. Quem começou isso? Ela recuou, batendo na mesa, o copo se estilhaçando no chão como nossos votos de casamento. O divórcio, que eu pensara finalizado, ganhou novos capítulos. Ana contratou um advogado agressivo de Oeiras, um tubarão com ternos italianos e sotaque carregado. Ele alegava manipulação emocional, exigindo metade dos meus bens, o apartamento, o carro velho que rangia como um fado triste. Nos tribunais de Lisboa, com o ar cheirando a papel velho e desinfetante, ela testemunhava com voz quebrada: Miguel me transformou em monstro. Usou meu ódio contra mim. Eu contra-ataquei com provas, e-mails de João pedindo dinheiro, fotos da noite da janela quebrada.
O juiz, um homem de bigode grisalho, balançou a cabeça. Isto é uma teia de aranhas, Sra. Santos. Cuidado para não se emaranhar mais. Enquanto o circo jurídico girava, eu aprofundava a ferida. Descobri que Ana, em sua dor, havia se aproximado de um antigo amante, o Carlos, um corretor de imóveis do Estoril com mãos macias e promessas de luxo. Rui, meu detetive fiel, trouxe fotos, eles em um café à beira-mar, rindo como se o mundo fosse um playground. Eu as enviei para ela, com uma nota: cuidado, Ana. Não caia na mesma armadilha. Ela invadiu o meu apartamento naquela tarde, os cabelos desgrenhados, unhas pintadas de vermelho como sangue fresco. Espião! Você me segue agora! Gritou, rasgando as fotos em pedaços que voaram como confetes de um carnaval macabro. Mas o golpe mestre veio com Rita. A ex de João, a mãe do outro filho dele, uma menina chamada Inês de 3 anos. Eu a convidei para Lisboa, pagando a viagem de Coimbra em um trem lotado de peregrinos. Encontramo-las em um parque perto do Aqueduto das Águas Livres, onde as árvores sussurravam segredos ao vento. Rita era magra, com olhos fundos de noites insones, carregando Inês no colo como um escudo. Obrigada por me chamar, Miguel. João nunca mencionou uma família em Lisboa. Sofia chegou depois, hesitante, a barriga ainda marcada pelas estrias da gravidez recente. As duas mulheres se encararam, rivais improváveis unidas pelo mesmo traidor. Ana soube do encontro por um vizinho fofoqueiro, a Dona Rosa da padaria que via tudo das janelas entreabertas. Ela irrompeu no parque como uma fúria das lendas celtas, gritando: vocês! As putas do meu irmão! Afastem-se da minha família! Inês chorou, enterrando o rosto no pescoço da mãe, e Sofia se levantou, protetora: Ana, para! Isso não é sobre nós. É sobre ele. Mas Ana não parava, arremessou a bolsa contra Rita, cosméticos voando como bombas. Eu intervim, segurando seus braços: basta. Olha o que fizeste de ti mesma. A polícia veio, luzes piscando como estrelas caídas, e levou Ana para a esquadra em Xabregas. Naquela noite, no xadrez da esquadra cheirando a café requentado, ela me implorou: me tira daqui, Miguel. Eu não sou assim. Foi o vinho, o ódio. Por favor. Eu paguei a fiança, 500 euros que doíam no bolso, e ele veio para casa em táxi, o Tejo negro ao lado como um espelho da alma dela. Você precisa de ajuda, Ana. Terapia, talvez um retiro no Alentejo. Ela assentiu, exausta, e adormeceu no meu ombro, o peso dela como uma corrente. Mas eu não dormia, planejava o próximo ato, o que a faria questionar sua sanidade. Sofia adotou Inês como uma irmãzinha para Tomás, as duas crianças brincando no chão com blocos de madeira esculpidos à mão. Elas não merecem o pai que têm, Sofia disse, os olhos úmidos. Eu concordei, mas adicionei: e nós? Merecemos essa dor. As visitas ao presídio de João se tornaram rotina para Ana, ela ia sozinha, voltando com o rosto pálido, cheirando a desinfetante e arrependimento. Ele chora, Miguel. Pede perdão. Diz que quer ver o filho. Eu ria por dentro, o verme se contorcendo. O clímax do mês veio com o aniversário de Tomás. Organizei uma festa simples no jardim do convento de São Vicente, com balões coloridos e sardinha assada grelhando no fogo. Sofia ria, Inês corria atrás de borboletas, e até Rita sorria, um vinho rosé na mão. Ana chegou atrasada, um presente embrulhado nas mãos trêmulas. Para o meu sobrinho, murmurou, entregando a Sofia com um olhar que misturava ódio e pena. Mas quando viu as crianças juntas, algo quebrou dentro dela. Elas são minhas. Não, dele. Tudo é dele. E então, o surto, ela pegou uma faca da mesa de piquenique e cortou o ar, gritando incoerências sobre roubo de sangue. Os convidados congelaram, o ar parado como antes de uma trovoada. Eu a desarmei gentilmente, mas o dano estava feito, Sofia chorava, as crianças se escondiam atrás das saias de Rita. Ana fugiu para as sombras do convento, e eu a segui, encontrando-a encostada em uma parede de pedra fria, soluçando. Eu sou um monstro, Miguel. Como tu me transformaste nisso? Eu a abracei, sentindo o cheiro de terra molhada. Não, Ana. Tu sempre foste assim. Eu só abri a porta.
O outono em Lisboa traz ventos que uivam pelas ruelas como lamentos de amantes traídos, carregando folhas secas que dançam como confetes de um funeral. Após o incidente no aniversário, Ana desapareceu por dias, deixando apenas um bilhete rabiscado em um guardanapo. Preciso de ar. Não me procure. Mas Lisboa é pequena para quem quer se esconder, e Rui a encontrou em um albergue barato no Intendente, rodeada de mochileiros alemães e artistas falidos que fumavam cigarros nos degraus. Ela estava magra, os ossos salientes como raízes expostas, os olhos fundos como poços sem fundo. Eu a resgatei ao amanhecer, o sol nascendo sobre o castelo como uma ferida aberta. No carro, um Fiat enferrujado que tossia nas subidas, ela confessou, fui ver o Carlos. No Estoril. Pensei que ele me salvaria, mas ele riu. Disse que eu era dramática demais. Ri alto, um riso seco como folhas mortas. Eu dirigi em silêncio, o rádio tocando Amália Rodrigues, aquela voz rouca que cortava a alma. Por que não me matas de uma vez, Miguel? Seria mais misericordioso. Eu parei o carro na marginal, o mar agitado batendo nas rochas, porque a morte é fácil, Ana. Eu quero que vivas com isso. De volta ao apartamento, forcei a terapia. Um psicólogo de Belém, o Dr. Almeida, com óculos de ar dourado e uma voz calma como o Douro em calmaria. Ele a ouvia por horas, anotando em um caderno de couro, enquanto eu esperava no corredor, bebendo café amargo de máquina. Ela tem transtorno de estresse agudo, ele me disse depois da primeira sessão. Culpa, raiva reprimida. Pode piorar se não confrontar o passado. Eu assenti, mas por dentro, sorria. O passado era minha arma, e eu o afiava diariamente. Sofia prosperava, abrindo uma creche pequena em Alcântara para mães solteiras como ela e Rita. Tomás e Inês eram inseparáveis, construindo castelos de areia no terreiro do Paço, rindo das gaivotas que bicavam os restos de bifanas. Obrigada, irmão, Sofia me disse uma tarde, enquanto empurrávamos os carrinhos de bebê pela avenida. Sem ti, eu teria desistido. Mas eu via as rachaduras, noites em que ela acordava gritando o nome de João, o telefone na mão como se esperasse uma chamada que nunca viria. João saiu da prisão após 3 meses, por bom comportamento, ou suborno, Lisboa não distingue. Ele apareceu na porta de Ana como um mendigo, barba crescida, roupas poídas cheirando a mofo. Mana, me perdoa. Eu errei com todos. Ela o deixou entrar, contra meu conselho, e eu ouvi os murmúrios pela parede fina, promessas de recomeço, um emprego em uma oficina de barcos no doca do Jardim do Tabaco. Mas eu sabia melhor, plantei sementes de dúvida, sussurrando para Ana, ele vai roubar-te de novo. Olha as mãos dele, mãos de ladrão. A traição veio rápida. João sumiu com o dinheiro da poupança dela, 2.000 euros para um investimento em ações. Ana descobriu vazia a conta, o extrato na mão tremendo como folha ao vento. Ele me fodeu outra vez. Gritou, correndo para a rua, os pés descalços nas pedras frias. Eu a segui até o Tejo, onde ela jogava pedras na água escura, cada uma um xingamento. Vês? Eu avisei. Ela se virou, os olhos selvagens. Tu o incentivaste. Sabes que sim. E pela primeira vez, ela me acertou, um tapa quicou como um trovão, a bochecha ardente como ferro em brasa. O ódio mútuo nos consumia agora, um fogo que lambia as bordas da sanidade. Ana se mudou para um apartamento minúsculo em Chelas, um bairro de blocos cinzentos e grafites que gritavam revolta. Eu a visitava, levando comida, bacalhau desfiado que ela comia em silêncio, os olhos fixos na TV que passava novelas de traições. Por que ainda vens? Perguntava, a voz rouca de noites sem sono. Porque te amo, Ana. Ou o que sobrou disso? Mentira, claro, era o laço que me prendia à vingança, o fio que eu puxava para vê-la dançar. Rui trouxe notícias, João estava em Faro, no Algarve, vivendo como uma pescadora de Olhão, grávida de novo. Mais um bastardo, resmungou o detetive, entregando fotos de praia, João rindo, barriga proeminente da amante tocada com ternura fingida. Eu as mostrei a Ana em uma visita, e ela vomitou no vaso, o cheiro azedo enchendo o ar. Basta. Eu vou até lá. Acabar com isso. Eu a impedi, não sozinha. Vamos juntos. Como nos velhos tempos.
A viagem para o sul foi um purgatório rodoviário, o Iceu serpenteante por campos de sobreiros e vilas adormecidas. Ana dirigia, mãos brancas no volante, rádio silenciado. Chegamos a Faro ao entardecer, o sol mergulhando no Atlântico como uma moeda de ouro. Encontramos João em uma tasca à beira-mar, o cheiro de cataplana de marisco misturado com suor. Ele empalideceu ao vê-la. Ana. Mana. Ela os bofeteou, o som abafado pelo burburinho dos clientes. Traidores. Todos vós. Gritou, e João revidou com palavras. Tu que me criaste para ser fraco. Culpa tua. A briga escalou para socos, mesas virando, pratos estilhaçando como ondas em falésias. A polícia local, preguiçosa sob o sol alentejano, nos separou. João foi algemado de novo, dessa vez por agressão, e Ana, com o lábio sangrando, foi levada para o hospital em Lolé. Eu cuidei dela na maca, limpando o sangue com gás que cheirava a iodo. Vês o que o ódio faz? Murmurei. Ela olhou para mim, os olhos claros pela primeira vez em meses. Não. Vê o que o amor faz, Miguel. Torna-nos monstros. De volta a Lisboa, Ana começou a mudar de verdade. Inscreveu-se em um grupo de apoio para vítimas de abuso familiar, reunindo-se em uma igreja em Campo de Ourique, onde velas tremulavam como esperanças frágeis. Estou tentando perdoar, me disse por telefone, voz firme. João, Sofia. Até ti. Eu ri, amargo, perdão é para fracos, Ana. Mas ela desligou, e pela primeira vez, senti o chão tremer sob meus pés. Sofia, sentindo a mudança no ar, me confrontou em uma caminhada pelo aqueduto. Para com isso, Miguel. A vingança está-te comendo vivo. Olha para Tomás, ele precisa de um tio inteiro, não um fantasma. As palavras doeram como sal em ferida aberta. Naquela noite, sonhei com a janela quebrada, cacos voando como borboletas de vidro, e acordei suando, o coração martelando. O inverno chegou a Lisboa como um manto de névoa, envolvendo as torres da Baixa em um véu úmido que cheirava a castanhas assadas e memórias podres. Ana emergia de sua concha, frequentando os grupos com uma determinação que eu não reconhecia, a mesma que usara para abrir a boutique anos atrás, antes de tudo desabar. Ela até sorria para os estranhos na rua, um gesto fugaz como o sol entre nuvens. Estou escrevendo um diário, confidenciou em uma visita, páginas amareladas espalhadas na mesa de fórmica. Sobre o que fiz. E o que me fizeram. Eu folhei as páginas, fingindo interesse, rabiscos furiosos sobre João, lágrimas secas sobre Sofia, e, surpreendentemente, perdão para mim. Tu foste o catalisador, Miguel. Mas eu escolhi explodir. Meu estômago revirou, o plano, outrora sólido como as muralhas de Óbidos, agora rachava. Comecei a duvidar, não da vingança, mas de mim. Nas noites solitárias, bebia uísque no balcão de uma tasca em Madragoa, ouvindo fadistas cantarem de amores perdidos, e me perguntava, quem era o monstro aqui? João, liberado novamente por falta de provas sólidas, tentou contato. Ligou para Sofia primeiro, voz trêmula no correio de voz, eu mudei, amor. Deixa-me ver o Tomás. Por favor. Ela me mostrou a mensagem, olhos cheios de dúvida. O que achas? Eu quis gritar, não, mas as palavras de Ana ecoavam, escolha. Dá-lhe uma chance, mana. Mas com cuidado. Ela marcou um encontro no Jardim da Estrela, sob as palmeiras que sussurravam advertências. Eu fiquei de vigia, escondido atrás de um banco, o coração acelerado como um tambor de carnaval. João chegou limpo, terno passado a ferro, flores murchas na mão. Tomás choramingou ao vê-lo, mas Sofia o acalmou, explicando em sussurros. Eles conversaram por horas, o sol se pondo em tons de laranja e sangue. No final, João partiu com lágrimas, prometendo visitas regulares. Sofia voltou radiante, ele parece arrependido, Miguel. Talvez possamos ser uma família, de algum jeito torto. Eu sorri, mas por dentro, o ciúme, não por ela, mas pela paz que escapava, fervia. Ana soube do encontro por Sofia, que, ingênua, compartilhou em uma ligação. Meu irmão. Com o meu traidor. Depois de tudo. Sua voz quebrou como vidro fino. Ela apareceu na minha porta à meia-noite, chuva escorrendo do casaco como lágrimas do céu.
Ajuda-me a pará-lo, Miguel. Antes que ele machuque mais. Pela primeira vez, éramos aliados de novo, unidos pelo medo comum. Planejamos em sussurros, confrontar João juntos, forçá-lo a assinar papéis de renúncia à paternidade, para proteger as crianças. O confronto foi no Rocio, sob a estátua do Dom Pedro IV que vigiava impassível. João esperava, nervoso, fumando um cigarro que tremia na mão. O que quereis? Perguntou, olhos saltando entre nós. Ana avançou, voz firme, afasta-te das crianças. Elas não são tuas para destruir. Ele riu, amargo, e tu? A irmã perfeita que me vendeu para os lobos. A discussão escalou, vozes e quando pelas arcadas, atraindo olhares curiosos dos turistas. Eu intervim com os papéis, uma caneta estendida, assina, João. Ou chamamos a polícia de novo. Ele assinou, a mão tremendo, tinta borrada como sangue diluído. Vocês venceram. Mas o ódio de vocês é pior que o meu. Partiu mancando para as sombras da praça, um fantasma banido. Ana chorou de alívio, abraçando-me forte, obrigada. Por uma vez, fizemos o certo. Mas em seus olhos, vi o brilho da dúvida, e o meu reflexo, distorcido. Sofia reagiu mal à notícia. Como ousaste? Tomás precisa dele. Gritou ao telefone, voz e quando como um sino rachado. Ela me evitou por semanas, as visitas cessando, o apartamento dela agora um território hostil. Tomás me olhava com olhos inocentes quando eu forçava uma aparição, mas Sofia bloqueava a porta. Vai embora, Miguel. Tu não és mais família. O corte doía mais que qualquer tapa de Ana, era a perda da única pureza na minha vida. Ana, sentindo o vazio, propôs reconciliação. Voltemos a tentar, Miguel. Sem jogos. Só nós. Jantares românticos no Time Out Market, passeios de elétrico pelo bairro, beijos que sabiam a sal e arrependimento. Por um momento, acreditei, as noites em que fazíamos amor devagar, corpos entrelaçados como videiras em uma trepadeira antiga. Eu te amo ainda, murmurava ela no escuro, dedos traçando cicatrizes invisíveis. Mas o passado é uma âncora, e a minha puxava para o fundo. O golpe veio de Rita. Ela descobriu sobre o encontro de Sofia e João, e explodiu em uma ligação histérica. Ele assinou o quê? Inês é minha, mas tu roubaste o pai dela. Acusou-me de manipulação, ameaçando processos. Sofia, ouvindo os rumores, confrontou Ana em uma cafeteria no Chiado, xícaras de galão derramadas na mesa como leite azedo. Tu envenenaste ele contra mim. Gritou Sofia, saindo em lágrimas. Ana voltou para mim destruída, eu só queria proteger. Porque tudo dá errado. Naquela noite, o surto final de Ana, ela pegou uma tesoura da gaveta e cortou fotos nossas, pedaços voando como confetes de divórcio. Somos tóxicos, Miguel. Como o teste poluído. Eu a desarmitei, segurando seus pulsos até os braços tremerem. Então para. Escolhe a paz. Mas ela balançou a cabeça, tarde demais. Tu me mostraste o abismo, e eu pulei. Eu comecei a desmoronar. Bebia mais, perdia guias turísticos por brigas com clientes embriagados. Uma noite, no mirador de Santa Catarina, olhei para o Tejo e pensei em pular, não pela dor, mas pelo vazio. Liguei para Sofia, voz embargada, perdão, mana. Eu errei. Ela veio, Tomás no colo, e me abraçou sob as estrelas. Todos erramos. Mas família perdoa. A primavera irrompeu em Lisboa como uma ressurreição relutante, jacarandás roxos florescendo nas calçadas como veias expostas de uma cidade que sangrava mas não morria. Ana e eu nos separamos de vez, um divórcio amigável no cartório de Alcântara, papéis assinados com canetas que rangiam como ossos velhos. Seja feliz, Miguel, ela disse na saída, o sol batendo em seu rosto pálido, transformando-o em porcelana rachada. Encontra alguém que não te quebre. Eu assenti, mas o aperto no peito era real, não amor, mas o luto por quem éramos. Sofia me perdoou devagar, como o Tejo lambendo as margens após uma enchente. As visitas recomeçaram, Tomás agora correndo aos meus braços com gritinhos de tio, Inês atrás com um buquê de flores silvestres colhidas no Monsanto. João manteve distância, vivendo em Coimbra com um emprego humilde de mecânico,
enviando cheques mensais que Sofia guardava para a educação. Ele tenta, ela dizia, olhos suaves. Talvez isso baste. Rita, fortalecida, mudou-se para Lisboa, abrindo uma loja de artesanato em Alfama, onde vendia colares de conchas que tilintavam como risos. Eu mudei também. Abandonei os guias turísticos por algo mais estável, professor de História em uma escola secundária no Lumiar, contando para adolescentes céticos sobre os descobrimentos, sobre homens que navegavam abismos por ouro e glória. A vingança é como o escorbuto, eu lhes dizia, devora-te por dentro antes de tocar o inimigo. Eles riam, mas eu via nos olhos deles o reconhecimento, gerações de lisboetas carregando cicatrizes invisíveis. Ana floresceu no grupo de apoio, tornando-se facilitadora, sua voz agora um farol para almas perdidas. Encontrei-a uma vez no evento, em uma sala cheirando a chá de ervas, compartilhando sua história. Eu quebrei janelas, corações, mas aprendi a remendar. Nossos olhares se cruzaram, um aceno silencioso de paz. Ela encontrou alguém novo, um pintor de azulejos com mãos calejadas e riso fácil, e eu sorri de verdade pela primeira vez em anos. Uma noite de verão, organizei uma reunião familiar no terraço do meu novo apartamento em Graça, com vista para o castelo iluminado como uma coroa de fogo. Sofia e Rita vieram com as crianças, Tomás e Inês correndo entre as mesas, rindo de fogos distantes no Tejo. Ana apareceu por último, convidada por Sofia, um vestido florido balançando na brisa. Para celebrar o fim, disse, erguendo uma taça de vinho verde. Brindamos, o tilintar de copos como sinos de redenção. Enquanto as estrelas piscavam acima, contei a história da janela quebrada, não com raiva, mas com humor amargo. Um tijolo mudou tudo. Mas nos trouxe aqui. Rimos, lágrimas misturadas com vinho, e pela primeira vez, senti o peso levantar, como névoa dissipando ao sol. Lisboa, eterna testemunha, sussurrava através das ruelas, perdão não é fraqueza, mas a maior vingança, viver apesar do abismo. Anos depois, Tomás e Inês cresceram fortes, correndo pelas praias de Cascais, livres das sombras dos pais. Eu os via, e via o ciclo quebrado. Ana e eu nos encontramos ocasionalmente, cafés no Chiado, trocando histórias de vidas reconstruídas. Obrigada pelo inferno, ela brincou uma vez. Me ensinou o paraíso. Eu ri, tocando a cicatriz invisível na bochecha, e vice-versa. No fim, a verdadeira drama não foi o ódio, mas o amor teimoso que sobrevive. Em Lisboa, onde o fado chora mas a dança continua, aprendemos que quebrar é humano, remendar, divino.